Fala pessoal, agora vamos continuar, né? Fizemos já a resolução de 10 questões, né? Sobre essa banca, né? Fundatec, para você que vai fazer aí a GM de Uruguaiana, né? E agora a gente vai continuar aqui, vamos fazer mais 10 questões, né? Para que a gente consiga fechar essa prova, né, pessoal? Então vamos lá. E a questão 11 aqui diz o seguinte, olha só. Considere as afirmações abaixo a respeito do seguinte fragmento do texto. Um carro zero, uma garota siliconada de glúteos hortifrutigranjeiros ou uma bebida colorida são clichês de felicidade, né, pessoal? E ele diz o seguinte, né? Ele fala que na frase 1, a vírgula é utilizada para separar elementos de mesma função sintática. Pessoal, olha só. O que é que são clichês de felicidade, né? Um carro zero, uma garota siliconada de glúteos hortifrutigranjeiros ou uma bebida colorida são clichês. Isso tudo aqui, pessoal, funciona como sujeito, cujos núcleos são carro, garota e bebida. E quando você tem termos de mesma função sintática que não estejam ligados por nenhuma conjunção, como a conjunção ou aqui, você precisa separar pela vírgula, beleza? E aí a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função sintática? Sim, está separando dois termos que exercem a função sintática de sujeito ali. Então temos, por enquanto, A1 correta, ele quer a, né, um certo aqui. Então, apenas a 2, apenas a 3, apenas 2 e 3 você já vai eliminar, porque a 1 está certa, né? A frase não admite conversão para a voz passiva. Pessoal, a 2 também vai estar correta. Porque aqui você tem um verbo de ligação que é o verbo ser. Clichê de felicidade é um predicativo do sujeito. Certo? Junto a um verbo de ligação, que é o verbo ser, sempre teremos um predicativo do sujeito, ok? E aí, pessoal, você precisa ter muita atenção aqui, porque aqui você vai ter um verbo de ligação seguido de um predicativo do sujeito. Pessoal, o único verbo que consegue formar a voz passiva é o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Somente o transitivo direto ou direto e indireto consegue formar uma voz passiva. Se não tiver verbo transitivo direto na frase, não é possível formar a voz passiva. Então a expressão clichês de felicidade funciona como complemento nominal. Mentira também. Então a 3 está incorreta. A 2 também. Não, a 2 está correta, né? Não admite a frase. Então a gente já tinha eliminado tudo, né? Tem que ser a letra D de dado. Né? A frase não admite conversão para a voz passiva. Isso está certo, a frase realmente não admite essa conversão, porque o verbo é de ligação. Se o verbo fosse transitivo direto, aí sim nós poderíamos fazer a conversão para a voz passiva. Beleza? Então, pessoal, só existe voz passiva se o verbo for transitivo direto. Beleza? Ou direto e indireto. Questão número 12. A questão número 12 é bem interessante, né, pessoal? A questão número 12 ali vai falar sobre enfraquecidos. E enfraquecidos, pessoal, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras. Mas, Léo, quantos fonemas nós temos ali? Pessoal, fonemas é a quantidade de som que essa palavra produz. E a gente falou lá no bloquinho anterior, né, onde a gente, né, um bloquinho que a gente também falou sobre a Fundatec, que quando você tem um N nasalizando a vogal anterior, você tem um dígrafo, que é o caso em que você tem duas letras com apenas um som. Pessoal, enfraquecidos é como se você falasse assim, ó. O N nasaliza a vogal anterior e não tem som, então não conta como um som. Aquele N conta como um dígrafo, é um som só. Então isso aqui, pessoal, é um dígrafo. Dígrafo é quando você tem duas letras com apenas um som. Então é em, fra. E aqui nós também temos outro dígrafo, porque nós temos duas letras com apenas um som. O som é de cá, em fra.
que se 2. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonemas. E você vai ter o gabarito letra A ali, com certeza. Você tem apenas 11 sons, você tem 13 letras e você tem 11 fonemas. Você tem 2 dígrafos e não 1 dígrafo, beleza? Gabarito, com certeza, é a letra A. Léo, dígrafo é quando você tem 2 letras com apenas um som. Há aqueles dígrafos, tá, pessoal, que são dígrafos mais comuns, né, que você já conhece, que é o NH, LH, RR, SS, QU, GU, quando o U não é pronunciado, obviamente, né, CH, XC, SC, beleza? Agora, cuidado, tá, pessoal, com esse dígrafo quando você tem o N nasalizando uma vogal anterior, tudo bem? Você encontra o tempo todo esse dígrafo, tá? Sempre que você tiver o M ou N nasalizando uma vogal anterior, você vai ter esse dígrafo, beleza? Quer ver? Nessas frases dessa questão aqui, vamos ver onde nós temos dígrafo aqui, só para a gente treinar? Vou usar os textos aqui, né? Só para a gente ver onde é que nós temos dígrafos aqui. Apagar tudo aqui. E vamos ver nestas palavras aqui, onde nós temos dígrafos. Beleza? Primeira coisa, vou grifar os dígrafos que são os dígrafos mais comuns, formado por NH, LH. Então, ó, considere as afirmações abaixo a respeito do seguinte, ó. Fragmento do texto, um carro zero. Tudo dígrafo, tá vendo? Uma garota siliconada, glúteos hortifrutigranjeiros ou uma bebida colorida são clichês, ó, CH, de felicidade. Beleza? Ali nós temos 3 dígrafos, são dígrafos comuns que a gente usa, né? Agora vamos ver os dígrafos vocálicos, tá, pessoal? Que é quando o M nasaliza a vogal anterior. O 1, né? Aqui, como se você falasse assim, né? Ó, granjeiros. Bom, nós temos 2 ali, por enquanto. Ah, tá. De considere. Ó, o N nasalizando a vogal. Seguinte, o I e o NT aqui, fragmento. Tem um tempo todo, tá vendo? Ó? O tempo inteiro você vai encontrar esse tipo de dígrafo, que é o M ou N nasalizando uma vogal anterior. Tá vendo, ó? Ó, função, sintática, tudo isso é dígrafo, tá, pessoal? Conversão. Aqui você tem passiva, que é o SS, aí é mais fácil, né? Expressão. Clichê, já fazemos, né? Funciona, o N nasalizando a vogal anterior. Complemento, olha o N nasalizando a vogal anterior. Beleza? Correta, o RR aqui. Tudo isso é dígrafo. Tá, pessoal? Tudo isso faz parte do que a gente chama de dígrafo, certo? 2 letras com apenas um som. Acredito que esses são os únicos dígrafos que nós temos aqui. Certo? E aí você vai ter uma letra, né? 2 letras com apenas um som. Vamos lá para a questão 13, tá, pessoal? Que diz o seguinte. Sempre que se planeja fazer uma nova vacina, o ideal, quando possível, é utilizar um vírus atenuado, pois geralmente gera uma resposta mais eficiente e duradoura. E ele diz, observa-se o uso da conjunção pois iniciando uma. Pessoal, o pois vai iniciar uma oração coordenada sindética, e aí todas têm essa classificação, né? Então, não é essa a resposta que a gente quer. Mas, pessoal, o pois, ele pode ser explicativo ou conclusivo. Então, as outras nós vamos eliminar já. Ele pode dar uma ideia de explicação ou conclusão. Mas, pessoal, ele só pode ser conclusivo em uma situação. Se ele estiver depois do verbo e sempre entre pontuação.
Se ele estiver depois do verbo e sempre entre pontuação, ele pode ser conclusivo. Tá vendo que ele não está entre pontuação, tem uma vírgula só antes. E ele está antes do verbo. Então é impossível ser conclusivo. Conclusivo não gabarito explicativo. Léo, dá um exemplo em que o pois vai ser conclusivo. Vamos lá, vamos ver. O aluno havia estudado bastante. Estava, pois, bem confiante. Quando, pois, vier assim, entre pontuação e deslocado, ou seja, depois do verbo da oração em que ele está inserido, aí sim, nós teremos uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Veja que esse pois é igual a portanto. O aluno havia estudado bastante, portanto, estava bem confiante, estava, portanto, bem confiante. O pois, ele só pode ser conclusivo se ele vier deslocado, após o verbo e sempre entre vírgulas, entre pontuação, tudo bem? Gabarito, tá, pessoal? Com certeza ali vai ser a letra D. Tranquilo, certinho, sem nenhum mistério, né? 14, que diz o seguinte: assinale a alternativa em que ambas as palavras sejam paroxítonas. Ele quer as palavras que são paroxítonas. Já até enxerguei aqui, né, pessoal? Olha só a questão 14, que questão tranquila, né? Pessoal, processo. O sé realmente é mais forte, logo nós temos uma palavra paroxítona. Mas, pessoal, industrial não, né? Processo, a sílaba tônica é aqui, ó. Agora, industrial, a sílaba tônica é a última. Logo, nós temos uma palavra oxítona industrial. Então, nós vamos eliminar a letra A. Vacina. O si é o mais forte. É uma paroxítona. Sílaba tônica é a penúltima. E aumento. Acabou. Temos o nosso gabarito, né? Questão tranquila, né? Gabarito, letra B. Porque prevenção, são é o mais forte, oxida. Combater, ter é o mais forte, oxida. Fase, paroxítona. Final, oxítona. Tá fora. Eficiente, paroxítona. Mais técnica é proparoxítona. Olha aqui, ó. Técnica. Paroxítona, sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona é a antepenúltima. Então é proparoxítona. Que prova tranquila de fazer, né? E aí, pessoal, não sei o que está grifado aqui na 15. Deixa eu ver aqui, que eu tenho a prova aqui. Mosquito. O que está grifado aqui na 15, tá, pessoal? É o mosquito. Que diz assim: no trecho, todas as formas de ajudar a combater o mosquito e, portanto, a transmissão da dengue. A expressão sublinhada tem função de. Ele quer saber qual é a função sintática de mosquito. Ele diz se é um agente da passiva, se é um adjunto adverbial, se é um complemento nominal, objeto indireto ou objeto direto. Que questão tranquila, né? Você, a essa altura do campeonato, se você tá lá na nossa plataforma, você já matou o gabarito aqui de olho fechado, né? Porque, pessoal, todas as outras formas de ajudar a combater o mosquito. Pessoal, combater é um verbo. E quem combate, combate alguma coisa. É um verbo que pede um complemento. E esse complemento, se é um verbo que pede um complemento, é um verbo transitivo. Esse complemento, pessoal, vem sem preposição, é combater o mosquito. Você combate algo.
Quando o verbo exige um complemento sem preposição, nós temos um verbo transitivo direto. O que completa o sentido de um verbo transitivo direto é o objeto direto. Olha só, cara, que questão tranquila, né? Questão que não vai te dar nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum problema. Questão fácil, questão tranquila e o gabarito letra E na questão número 15, uma questão bem tranquila também, né? A transitividade verbal, função sintática dos termos, uma coisa que sempre está caindo em prova, né? Gabarito letra E, tá, pessoal? Questão 16. A questão 16 é uma questão que até poderia te causar um pouco de dúvida, mas não vai não, tá, pessoal? Porque é o seguinte, olha só. A palavra matéria-prima é uma palavra composta por justaposição, sem elementos de ligação, formando uma unidade de significado próprio. Assinale a alternativa em que ocorra o mesmo caso, ou seja, ele quer uma palavra que é composta. Pessoal, cuidado para você não confundir composição por prefixação. Porque, pessoal, o que é uma palavra composta? Pessoal, uma palavra composta é quando você une mais de uma palavra para dar origem a uma outra palavra. Isso é o que a gente chama de composição. É a união de uma palavra para dar origem a uma outra palavra, como acontece, por exemplo, com... Vou colocar aqui. Você tem aqui, ontem eu comi um cachorro quente. Isso é uma palavra composta. Eu uni a palavra cachorro com a palavra quente. Beleza? Pé de moleque. Isso é uma palavra composta. Você une mais de uma palavra para dar origem a uma outra palavra. Pé de moleque. Pé de cabra. Aquele passarinho bem te vi. Então você uniu mais de uma palavra para dar origem a um outro vocábulo que tem um significado próprio. Então quando você une mais de uma palavra, você tem uma palavra composta. Cuidado, tá, pessoal? Para você não falar, por exemplo, que micro-ondas é uma palavra composta. Micro não é palavra, micro é um prefixo. Tudo bem? Então cuidado, contra-ataque, o contra é prefixo. Anti-inflamatório, o anti é prefixo. Pós-graduação, o pós é prefixo. Vice-presidente, o vice é prefixo. A palavra composta é guarda-chuva. Eu uni duas palavras. Guarda é um verbo. O verbo guardar é uma palavra com sentido próprio. Contra não tem sentido próprio. Anti não tem sentido próprio. Pós não tem sentido próprio. Vice também não. Guarda tem. É uma palavra, é um verbo. Então você vai ter aí gabarito, letra C, com certeza. Palavra composta, uma composição por justaposição, porque você na união dessas palavras não perdeu o fonema, né? Gabarito, letra C, com certeza. E aí depois na questão 17, questão chatinha, né? Questão chatinha, mas que não é uma questão difícil, tá, pessoal? Não é uma questão difícil. Mas é uma questão assim que é uma questão meio inútil, né? Uma questão que não serve para muita coisa. Porque ele quer, pessoal, assinar a alternativa que indica o número correto das preposições presentes nesse trecho a seguir, retirado do texto. Olha só. Os ensaios clínicos de... E aí, preposição, você lembra, né? Aquela musiquinha da tia Maricléia, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás, e o de, a, ante, até, após, com, contra, de. E os ensaios clínicos de fase 3, dá, cuidado que aqui tem preposição, hein? Dá é a preposição de mais artigo a. Cuidado para não pular aquilo ali. Ensaios clínicos de fase 3 da vacina já estão em andamento. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em andamento.
Atualmente está sendo feito o acompanhamento dos últimos voluntários. 2 também é a preposição de mais artigo os. Incluídos nos testes. Nos também é a preposição em mais artigo os. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 preposições e o gabarito com certeza vai ser a letra A. Olha só que questão tranquila, né? Questão 18. Olha só, essa questão aqui, vamos ver, né? Aparentemente é uma questão um pouco maior, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu acredito que você vai matar de cara aí, né? Olha só, ele diz o seguinte: a cenário alternativa que apresenta o trecho a atenuação do vírus foi realizada pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Pessoal, a atenuação dos vírus foi realizada. Ele quer que essa frase esteja transcrita corretamente na voz ativa. Pessoal, a atenuação do vírus foi realizada pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças. Pessoal, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos realizou a atenuação do vírus. Entendeu? Essa seria a correta. Então, pessoal, cadê? Letra A. A atenuação do vírus foi realizada. Nada a ver, continuamos na voz passiva. Então não pode ser a letra A. Um Instituto Nacional de Alergia de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, um dos parceiros do Butantan na iniciativa, foi realizado. Nada a ver. Foi realizado, não. Olha só, voz passiva, a atenuação foi realizada pelo Instituto. Voz ativa, o Instituto realizou a atenuação. Entendeu? Então não pode ser a letra B de jeito nenhum. O Butantan realizou a atenuação do vírus. Não, pessoal, não foi o Butantan. Foi o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, um dos parceiros do Butantan na iniciativa. Esse instituto iniciou? Então não. O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, um dos parceiros do Butantan na iniciativa, realizou a atenuação. Aí sim, né? Olha aí, ó. Tranquilo. Então, gabarito é a letra D, com certeza. Na letra E diz que o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, onde foi realizada... Pessoal, nada a ver, tá? Queridos, você não pode se esquecer do seguinte, tá? Vou usar esse slide aqui. Vou até duplicar esse slide aqui, tá? Pra gente ter mais um espaço aqui. Você não pode esquecer o seguinte, tá, pessoal? A atenuação foi realizada... Pega aqui, ó. Atenuação do vírus foi realizada pelo Instituto. Pronto. A atenuação do vírus é o sujeito aqui e é o sujeito paciente. Nós temos uma voz passiva aqui. Aí a voz ativa seria o Instituto. Tivemos uma aula só disso, né, na plataforma. Um instituto realizou a atenuação do vírus. E aí, pessoal, você vai ter aqui, ó, o instituto sendo o sujeito. Realizou é verbo transitivo direto, quem realiza alguma coisa. A atenuação do vírus é objeto direto. Pessoal, aqui nós temos uma voz ativa e aqui nós temos uma voz passiva, sujeito paciente. E a estrutura, pessoal, sempre vai ser essa aqui. Quando você passa uma frase de voz ativa para a voz passiva, aquilo que era objeto direto passa a ser o sujeito paciente.
E aquilo que era o sujeito passa a ser o agente da passiva. Correto? E a estrutura nunca vai mudar, sempre vai ser essa. Por isso que aqui o gabarito, né, pessoal, facilmente, letra D, é a única que teve a transposição de forma correta. Tranquilo, sem mistério, vamos, tá acabando aqui nosso tempo. Mas também só duas questões. Ele quer, pessoal, a sinal alternativa que indica quantas outras alterações deveriam obrigatoriamente ser realizadas caso substitua a palavra ensaios por uma forma singular no trecho. Os ensaios clínicos, vou trocar por ensaio. O ensaio clínico de fase 3 da vacina já está em andamento. Mas repare na pergunta, quantas outras alterações? Não vai contar essa aqui. Porque essa aqui é a alteração que ele já pediu para fazer. Ele quer quantas outras? Quantas outras aqui, ó? 1, 2, 3. Gabarito, letra C. Cuidado para não marcar a letra D, 4. Ele quer quantas outras alterações? Quantas outras? Então aquela não conta. Quantas outras? O clínicos e clínico, né? E está. O ensaio clínico está em andamento. Gabarito, letra C de com certeza. E depois, para a gente fechar aqui, pessoal, a conjunção, portanto, poderia ser substituída sem alterar o sentido da frase. Ele quer a conjunção portanto. Querido, a conjunção portanto, nem coloquei o texto aqui, né, mas não precisa. Pessoal, a conjunção portanto é uma conjunção conclusiva. Aquela conjunção que eu pedi para você decorar. Conjunção conclusiva. E aí, pessoal, as conjunções conclusivas, logo, portanto, e eu praticamente implorei, né, para você decorar conjunções adversativas, conjunções conclusivas, conjunções causais e conjunções concessivas. A essa altura do campeonato, essas 4 conjunções têm que estar na sua cabeça. Lá na plataforma, na aula de conjunções, eu praticamente implorei, faltou oferecer dinheiro para você decorar isso. Logo, portanto, por isso, então, assim, e o por com C, 20. Gabarito, letra B, e acabou a prova, né? Questão tranquila, fácil demais, sem nenhum mistério. Beleza? O quanto mais, pessoal, quanto mais, quanto menos, menos, vai te dar uma ideia de proporção. O visto que é causa, o posto que é uma concessão e o desde que pode dar uma ideia de condição ou tempo, tá? Precisa decorar as conjunções. Pessoal, pelo menos as conjunções adversativas, conclusivas, causais e concessivas. Essas 4 você precisa decorar de qualquer forma, porque cai muito em prova. Queridos, uma excelente prova para você. Fiquem com Deus. Uma sorte imensa aí. Cara, me siga lá no Instagram, né? Prof. _ Leonardo Martins. Beleza? Tudo junto lá. Me siga lá no Instagram, só não vai ficar, né, você que estuda pouco aí, não vai ficar me perturbando para entrar com recurso. Porque, rapaz, eu não sei o que acontece com os alunos da Implacável, mano, que eles são viciados em recurso. E, pô, parece aquele meme, meu Deus, um recurso, eu quero entrar. Meu Deus, uma questão, eu quero entrar com recurso. Queridos, estude bastante, né? Estudem bastante para que você não precise apelar para um recurso para passar na prova. Se a questão tiver que ser anulada, a gente vai fazer a avaliação e nós mesmos vamos entrar com recurso. Fica tranquilo, tá? Porque é impressionante, gente. Todo domingo pós-prova você não tem noção do como é que o meu Instagram fica com aluno querendo entrar com recurso em questões que não cabem recurso. A maioria não cabe. Outro dia um aluno ficou chateado comigo, deixou até de me seguir, porque a prova dele foi a prova para Itapema. Só teve 5 questões de língua portuguesa. Ele queria que eu entrasse com recurso em 4. Eu falei, irmão, na próxima prova que você for fazer, você nem vai fazer a prova. Você já vai direto na prefeitura e pega a farda. Né? Não, eu quero a farda aí porque eu mereço ser guarda, né? E eu não vou querer fazer prova não, porque eu não... Pra que fazer prova, né? Pô, o cara quer entrar com recurso em 4 de 5, tá querendo demais também, né? Queridos, fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Forte abraço. Que Deus abençoe a vida, a trajetória de vocês. Conte conosco.
Tamo junto. Tchau, tchau.